Olá a todos os espectadores do Pleno News, bem-vindos. Essa é mais uma live da Semana da Mulher que nós preparamos com muito carinho para vocês. E hoje nós vamos receber a nossa quarta convidada. O tema vai ser Mulher na Política. E nós escolhemos a vereadora de São Paulo e também a coordenadora do Movimento Brasil Livre, Amanda Vettorazzo. Muito obrigada, Amanda, por aceitar esse convite. Eu vou adicionar ela aqui na nossa live. Prontinho. Tudo bem, Amanda? Olá, tudo bem? Boa tarde, Tamires. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. A gente que agradece. Eu gostaria de começar perguntando, Amanda, o que motivou você, uma mulher conservadora, a entrar na política e, mais especificamente, no MBL? Maravilha, ótima pergunta. Para responder, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo. Né? Eu não tenho nenhum familiar político, e minha família é muito pequenininha, na verdade, sou eu e minha mãe. E a gente nunca teve nenhuma ligação com política. Aí, quando eu tinha 17 anos, eu fiz faculdade, fiz relações públicas, mas por uma questão financeira, meu avô, que era o provedor, ele adoeceu, ele teve que se tratar. E aí a gente ficou em uma condição financeira um pouco complicada, eu tive que largar a faculdade. E aí esse é um pulo da minha vida muito divertido, que eu fui ser bailarina nos Estados Unidos. Nossa, que curiosidade! E aí eu trabalhei lá por 3 anos, mandava dinheiro aqui pro Brasil para minha família e trabalhei lá durante 3 anos. Nesse meu trabalho, né, o circo é itinerante, então eu conheci os Estados Unidos todo, e aí eu vi realmente o poder de compra dos Estados Unidos, que a gente sabe, ouve falar, mas uma coisa é você vivenciar, né? Você entender que o seu dinheiro vale, você entender que lá praticamente todo mundo que trabalha consegue ter uma qualidade de vida, né? Consegue, e aí eu sempre comparo com um carro, né? Consegue ter, sei lá, um Corolla automático, enquanto naquela época no Brasil, para você comprar um Palio sem ar-condicionado, você tinha que parcelar em 60 vezes e ainda assim é um luxo, né? E aí eu fui falando, gente, por que isso, né? Por que Estados Unidos deu certo, o Brasil não? Visto que o Brasil tem tudo, né? O Brasil tem a água, o Brasil tem terra, tem agro, tem mar, né? Tem tudo para ser um país de primeiro mundo e não é. E, obviamente, né, eu caí na política. Falei, gente, é só uma falta de gestão, né? E isso tá na política. Então, o Brasil é mal gerido, né? O Brasil é roubado. E aí eu fui entendendo um pouco disso da política. Quando eu retornei ao Brasil, em dezembro, né, no final do ano, estava de férias, e um amigo meu me chamou para ser voluntária no CCZ, que é o Centro de Controle de Zoonoses, de uma cidade chamada Taboão da Serra, aqui pertinho de São Paulo. E aí eu fui e falei, vou lá ajudar os bichinhos, sempre gostei de bichinho. Chegando lá, tinha um gato morto dentro da baia. Assim, só para encurtar bastante a história. Eu falei, gente, calma aí, que é isso? Aí eu cobro o quê? Eu cobro o presidente da República, eu cobro, né, de quem que é? Porque a gente também não entende muito, né? A gente sai da escola tendo que votar sem saber o que é competência do presidente, o que é competência do governador, do vereador, qual é a diferença do deputado, do vereador. Isso é muito confuso na cabeça das pessoas e propositalmente, né? Porque se as pessoas não sabem votar, elas não sabem cobrar. Então, não é um acaso isso. E aí eu fui, é municipal. Aí eu fui num vereador, levei a foto. Aí o vereador falou, vou te levar no prefeito. Levou no prefeito. E aí a gente falou, prefeito, olha aqui. E as coisas começaram a acontecer. E eu falei, opa, isso é política também. Né? Porque também a gente fica muito, às vezes, preso naquela política nacional, do presidente, mas a política municipal é muito importante, porque é um município que cuida na ponta das pessoas. E eu falei, gente, calma, acho que eu gosto desse trem aqui, né? E aí eu fui fazer faculdade de gestão pública para entender melhor, e nisso também encontrei o MBL e os mesmos valores que eu estava começando a identificar muito lá nos Estados Unidos, né? Um liberalismo econômico, essa lisura com dinheiro. Então, aí aconteceu tudo junto. Acho que, né, naquele momento era para acontecer. E aí eu fui militando no MBL, né? O MBL, assim, a gente tem várias ações. Então, às vezes tem uma manifestação, aí você pode ir como militante. Até uma das primeiras, agora eu tô como vereadora, nem me apresentei, né? Amanda Vettorazzo, vereadora aqui na cidade de São Paulo. Foi aqui na Câmara. O MBL fez uma ação para combater um projeto de lei que tirar 150 mil Ubers da cidade de São Paulo. Tinha um lobby dos táxis, que tinham 50 mil, eles queriam deixar o mesmo número, e aí a gente veio brigar e tal. Então, o MBL é assim, falou, gente, isso daqui, calma aí, essa lei vai atrapalhar 150 mil famílias, então vamos lá fazer alguma coisa. E aí eu fui militando, fui trabalhando, fui conhecendo, fui estudando,
E assim foi a minha inserção na política. Muito interessante como a sua fase artística como bailarina despertou você para a política. Muito curioso mesmo, não sabia desse fato. Acho que muitos dos nossos espectadores também não devem saber. Muito Não obrigada mesmo. por compartilhar com a gente. Obrigada. E na segunda pergunta, eu gostaria de focar no projeto de lei anti-Oruan, que ficou conhecida dessa forma. Esse é o seu primeiro mandato e você já trouxe um projeto de lei que repercutiu bastante. E esse ato, inclusive, fez com que você recebesse retaliações dos fãs do Oruan e do próprio cantor também. Eu gostaria que você falasse para a gente, explicasse para quem está nos assistindo no que consiste esse projeto e se você não tem medo dessas ameaças. Como você disse, né, meu primeiro mandato, e aí a gente, enfim, criou uma série de projetos. Já no primeiro dia a gente apresentou já 6 projetos, e no primeiro mês a gente apresentou o projeto Anti-Oruan. E o que é o projeto Anti-Oruan? É claro que não tem Oruan no nome, ele é um nome simbólico. Geralmente os projetos existem nome, como se fosse um nome fantasia, para que se faça entender esse projeto. Né? PEC anti-privilégio, ela não chama PEC anti-privilégios, né? E aí, é porque o Oruan, ele representa exatamente o que a gente quer combater nesse projeto. Esse projeto é proibido usar com dinheiro público shows, então contratar artistas que façam apologia ao crime organizado. E por que Oruan? Porque ele faz apologia ao crime, ele canta o hino do Comando Vermelho nos seus shows, ele anda com a camiseta do seu pai, que é o Marcinho Bebê, pedindo liberdade, que é o líder do Comando Vermelho, e não é eu que estou falando, né? Isso é fato. Então a gente falou, gente, não pode, né? O nosso dinheiro já é escasso, a gente já tem tantos problemas e a gente precisa educar. Não faz o menor sentido a gente usar o nosso dinheiro para financiar um narco-estado, porque no final o crime organizado, eles tentam fazer um estado paralelo ao nosso. Né? Eles tentam acabar com a nossa democracia, eles tentam acabar com o nosso estado. Então, ora, o estado financiar uma apologia a algo que tenta destruir esse estado, né, não faz o menor sentido. Então, o projeto ele é muito simples e ele visa exatamente combater que qualquer artista, e não necessariamente funk, ou de rap, ou de trap, se for um sertanejo que faça isso também, não é um estilo musical, mas é qualquer menção e apologia ao crime organizado. E aí a segunda pergunta da questão das ameaças foi horrível, assim, eu já sofri muita ameaça, inclusive na campanha uma pessoa está presa porque ele tentou me matar com uma faca durante a campanha. Minha casa já foi pichada, minha casa já foi invadida, uma pessoa já tentou me matar com uma faca. Então, assim, infelizmente, né, neste um ano, um ano antes da eleição, né, nesse último ano pré-eleitoral, eu sofri muitos ataques. E aí até tem um pouco a ver com a nossa live aqui, Mulher na Política. Eu faço parte do Movimento Brasil Livre. Nós somos combativos. Os meninos nunca sofreram o que eu sofri. Né? Os meninos, o Renan, o Kim, eles falam, gente, eu nunca sofri tudo que a Amanda sofre. E não, só tem uma causa, né? A única diferença minha deles é que eu sou menina, né? Então, óbvio, eles devem falar assim, vou dar um sossega-leão nessa menininha aí, que aí ela vai parar de encher o saco, né? Vai parar de fiscalizar, vai parar de cobrar, vai parar de falar. E ao contrário, né? Chegou o bolo. Quanto mais bate, mais cresce. Então, a gente continua aqui. E da Lei Anti-Oruan foi a mesma coisa. Quando o Oruan tomou ciência do projeto, ele gravou um story convocando a tropa do Oruan, a tropa 22, que é a tropa do Oruan, para me atacar. E a tropa veio. A tropa veio com força. Assim. No primeiro dia, eu recebi mais de 500 mensagens com ameaças de morte. Não era assim, sua feia, sua boba. Não, é assim, tira o projeto ou te mato. Bem explícito. Bem explícito. Uma pessoa gravou um story com uma arma na mão, falando para tirar o projeto. Então, assim, a sensação de impunidade do nosso país é tão grande que ele fez um story falando, me marcando, meu @, falando para tirar meu projeto. Com a cara aparecendo, né? Colocou um capuz. Incentivo realmente aos ataques contra a sua pessoa. Incentivou feio. E depois de 2 dias, ele ainda é amigo do filho do Elias Maluco. E o filho do Elias Maluco insinuou Jack para mim. E Jack, na linguagem da prisão, vou falar assim, porque senão às vezes corta a live. Sim, sim. Então, assim, foi uma insinuação também para ir para a morte. Então, foi extremamente pesado, claro, abri um boletim de ocorrência, tá com o Ministério Público,
Mas, enfim, é uma sensação ruim, né? De tanta gente me assim, você fala, meu Deus, mas ao mesmo tempo que eu não posso equar, já fui e vou até o final. 16 cidades já aprovaram o projeto. Olha, isso é muito louco, né? Aqui na Câmara ainda nem tramitou, porque as comissões ainda estão sendo definidas, mas 15 cidades já pegaram o meu projeto, já protocolaram, 140 protocolaram e 16 aprovaram já. Uhum. Então, isso mostra que a gente está no caminho certo. Então, você já vê os frutos do seu trabalho já tão cedo, né? A gente está começando agora o ano e você já tem dado frutos através do seu trabalho. E eu gostaria que você falasse também em relação, ainda nessa pauta das ameaças, da questão do medo, que por mais que as mulheres sejam corajosas, bate uma insegurança, bate um medo de ocupar certos espaços. Acho que é inevitável, somos seres humanos. E eu gostaria de perguntar sobre um fato que eu acho também bem curioso. Você e alguns dos seus colegas do MBL têm o hábito de ir a manifestações de esquerda. E vocês protestam lá contra o presidente Lula, contra pautas progressistas. É realmente um ato assim de coragem, porque são muitas pessoas contrárias ao seu pensamento. Você não se sente insegura, com medo de hostilidades? Conta pra gente. Olha, não. Isso é muito... Sei lá, às vezes parece que Deus dá uma coragem. Depois que eu faço, eu olho, eu falo, que menina louca. Mas na hora não dá esse medo. Na hora eu tô tão segura do que eu tenho que fazer que, enfim, a coragem me toma. Realmente, da manifestação, ó, só dando 3 casos aqui que eu lembrei de uma maneira muito rápida. 1º de maio do ano passado, o Lula veio aqui fazer um showmício pro Boulos, né, usando o 1º de maio e usando a nossa estrutura pública. E aí eu fui na porta fazer questionamentos para as pessoas lá. E aí uma pessoa me bateu. Um homem me bateu. E ele tá pagando até hoje também. Porque ele me bateu, eu chamei a polícia, encaminhei ele para a delegacia. E aí foi feito já... Claro, né, ele foi liberado, porque ele bateu, mas enfim, não ficou preso na hora, né? Mas aí a gente fez... e ele tá tendo que pagar uma ajuda comunitária por 3 ou 4 meses, 6 horas por semana. Aí eles falaram assim, você prefere uma indenização financeira ou que ele ajude? Ou que ele ajude para ele pagar. Porque é fácil, né? Vai lá e paga. E eu não quero o dinheiro dele. Eu quero que ele aprenda, para que sirva de exemplo para outros. Ele vai pensar 2 vezes antes de agredir uma mulher. Porque eu tava perguntando. E eu não tava nem questionando ele. E ele veio, me deu um tapão na mão, assim, meu microfone caiu, assim. Foi horroroso. E como tava gravado, até a juíza... né, falou assim, gente, contraface no argumento, eu vi que você bateu, porque como a gente tá gravando, não tem como falar assim, ela, não, eu tava de costas pra ele, eu nem falei com ele, ele veio e deu um tapão. Teve outra manifestação, não foi manifestação, foi inauguração de uma obra pública, de uma faculdade pública em Osasco, uma inauguração de uma faculdade inacabada, que o Lula veio também fazer palanque pro candidato dele, acho que é o Emílio, de Osasco, que é o candidato do PT, inaugurando uma obra inacabada. Eu falei, essa obra está inacabada. E aí, eles também me... Só que esse dia foi realmente feio, só que a gente não conseguiu pegar os agressores, foram muitos. Bateram muito, muito feio. Esse dia foi, assim, o pior de todos. E é engraçado, né? Porque eles pregam que defendem as mulheres e que, é tão legal mulher na política. A tolerância. A tolerância, a democracia do pensamento. Mas quando você vai ver, eles fazem exatamente o oposto em número e grau. E você acha, então, que no Brasil está faltando as pessoas conseguirem ouvir as outras, a opinião das outras no mesmo espaço e conseguirem conviver, né? Exatamente, porque a gente faz manifestação. Vão pessoas de esquerda. Nós nunca batemos em ninguém. Nunca agredimos. Nunca encostamos em ninguém. Nunca. Nunca, nenhum dos meninos, muito menos eu, nunca. A gente nunca agrediu ninguém. Quando alguém pensa diferente, a gente fala assim, você tá pensando diferente? Então vamos debater. Vamos debater. A pessoa Debate sai de correndo ideias. na hora. Né? Debate de ideias. A pessoa sai correndo quando a gente fala assim, qual é o seu argumento? Então, vamos debater aqui ideias, argumentos. Eles vão embora. Com a gente, não. Como eles acham que não tem argumento, eles têm que ir pra força física. Então, assim, é constante isso. E isso
é bom, se tem alguma coisa do lado bom dessa história, é realmente mostrar essa hipocrisia. Entendi, Amanda. E agora, mudando um pouquinho de assunto, você é mulher e antifeminista. O que você diria para as pessoas que acham isso contraditório? Então, na verdade, eu não falo nem que eu sou antifeminista e, óbvio, muito menos feminista, né? Porque também, às vezes, tem umas antifeministas que fica uma coisa assim... E é o que eu falo, a mulher normal, né? A mulher que não é muito focada na política, ela não é aquela... Porque tem um lado também antifeminista, assim, que fala assim, não, a mulher realmente tem que ficar em casa e a mulher tem que ser submissa ao seu marido e tal. Ninguém pensa assim hoje em dia. E muito menos também sair com, enfim, sem sutiã, que foi de fora, e vamos abortar loucamente por aí. Né? Então, assim, o grupo feminista, ele pegou uma pauta que não é mais dele, porque eu acho que em determinado momento a mulher precisava de direitos. Hoje, a mulher, ela tem todos os seus direitos. Né? E se a gente pensar até friamente, a gente tem mais direitos que o homem. Nós nos aposentamos antes, nós tiramos licença maternidade. Então, hoje em dia, nós temos os nossos direitos. Né? A gente tem que lutar, sim, que eles sejam mantidos, que eles sejam preservados e que eles fiquem ali. Mas não tem como a gente falar que a gente não tem esses direitos. Né? Então, elas lutam por algo que é um retrocesso. Né? Como que elas lutam agora pelo aborto, se hoje em dia a gente tem tantos métodos contraceptivos? Eu sou 100% contra o aborto. Mas se você for pensar antigamente, por que elas lutavam? A ideia delas. Porque a mulher tinha a liberdade sexual dela. Uhum. Desculpa, só uma pergunta. Você é contra o aborto até mesmo nos casos que são legais atualmente? Nos casos que são legais, assim, eu por religião, sim, eu acho que o aborto não deveria existir. Pensando em políticas públicas, no bem geral, o consenso é que isso está ok. Então, em políticas públicas, eu acho que aí é o limite do limite. Eu, Amanda Vettorazzo, pessoa física, sou contra o aborto 100%. Uhum. Né? Mas eu acho que do jeito que a legislação está, se ela for seguida assim, que ela não está sendo seguida assim, é um consenso da população e a gente também tem que respeitar. E aí, voltando, né, nas feministas, antigamente elas falam, não, a gente tem que abortar porque a gente não tem a liberdade sexual que o homem tem. E a gente, não, a gente tem a liberdade sexual, a gente tem 1000 métodos contraceptivos. Você não vê elas fazendo esse tipo de campanha para colocar DIU. Esse tipo de campanha para fazer o planejamento familiar, para anticonceptivo, é para o aborto. Então, assim, não faz sentido mais esse discurso. E esse discurso, ele ficou tão vazio hoje em dia que as mulheres, elas não defendem mais só mulheres. Porque eu fiz um vídeo perguntando o que é ser mulher para um feminista. Qualquer coisa. Então, assim, se é qualquer coisa, é nada. Né? Então, não é, ter útero. Não, ter útero não define uma mulher, não, isso não define uma mulher. Então, assim, vocês estão defendendo o quê, então, no final do dia? Vocês estão defendendo uma pauta ideológica e ponto. E, então, assim, ficou uma luta muito sem luta mais. Não existe essa luta. Então, você realmente... E aí, voltando essa pergunta, né? Você respondendo essa pergunta. Então, é isso. As mulheres, normais, as não militantes que querem, enfim, aparecer com essa causa, se for perguntar na rua, elas não são nem feministas nem antifeministas, né? Elas querem seus direitos preservados. Certo, então o seu posicionamento é um meio termo, né? Entre a questão do feminismo e o antifeminismo, você busca um equilíbrio em relação a isso, correto? Eu busco que as leis, claro, têm que defender as mulheres, claro que a mulher é mais vulnerável que o homem, isso é inevitável, né? Nós somos mais fracas, não tem como falar que nós somos iguais, e nós não somos iguais, né? Mulher tem suas qualidades, homens têm suas qualidades, nós somos seres diferentes. Né? Cada um tem sua atribuição. Mas não dá para defender um antifeminismo histérico e um feminismo muito, muito, muito mais histérico. Então, não me considero nem antifeminista. Assim. Entendi. E ainda falando sobre mulheres, eu gostaria de perguntar sobre uma mulher que ocupa uma figura muito relevante, influente no Brasil, que é a primeira-dama, né? É um posto influente. E recentemente você denunciou a nossa primeira-dama, a Janja da Silva, ao TCU pelos gastos exorbitantes na viagem à Europa, que chegariam a quase R$300 mil, correto? Eu gostaria que você falasse como você enxerga o comportamento da primeira-dama como uma mulher influente no país e os comportamentos que ela tem tido. Graças a Deus, acho que ela não é influente, né? Enfim, ela está nessa posição, mas ela sempre... ela está no posto.
né? Isso. Mas ela precisa entender que ela não foi eleita, né? E esse é o nosso... Por isso que a gente denunciou. Porque ela não tem direito de ter assessor, ela não tem direito de representar. Imagina, se ela vai em reuniões oficiais estrangeiras representando o Brasil e senta como se fosse, né, um cargo. Ela não é ministra, ela não é o presidente, ela é a esposa do presidente, né? Que deveria, na verdade, ocupar uma função ali muito mais harmônica, né? De trazer harmonia, de trazer leveza, de ajudar o marido na missão, né? Porque ser presidente da República é uma missão de vida, né? E claro que a esposa do presidente da República, ela não pode, é muito difícil ela trabalhar com outras coisas, né? Ela tem uma grande missão também, mas ela tem uma missão de ajudar o marido dela, que foi eleito. Ele sim foi eleito, infelizmente, mas ele sim, né, foi eleito para o posto. Então, assim, é uma tristeza ver a primeira-dama deslumbrada, ver ela, enfim, jogando dinheiro para o alto, ela achando que ela é uma grande representante do Brasil. Mas a parte que é boa nisso é que acho que nem a esquerda gosta muito dela. Se a gente for conversar com pessoas assim, ela não agrada nem, né, a direita e não agrada a esquerda também. Então, enfim, isso até me dá um pouquinho de alívio, assim, que as pessoas começam a enxergar esse deslumbre e essa falta de entrega e de propósito no final do dia dela. Inclusive, tem sido muito veiculado na imprensa que o comportamento da primeira-dama tem gerado muito desgaste para o presidente. E isso é compreendido até mesmo entre os aliados do presidente Lula. Então, realmente, muito obrigada por fazer a sua avaliação sobre. E eu também gostaria de perguntar em relação à causa dos animais, que você também é uma causa muito importante para você. E confesso que para mim também acho uma causa muito bonita. Eu gostaria que você falasse sobre o seu trabalho nessa área. Obrigada pela pergunta. Eu falo pouco da causa animal. Enfim, às vezes eu vejo alguns parlamentares ou políticos que nem são da causa, que usam a causa de uma maneira de eleição ali. Então, na eleição eu nem falo algumas propostas no geral de todos os temas, passo pela causa animal, mas não é o tema principal, mesmo gostando muito, vendo esse tema por dois motivos. Primeiro, por não usar os bichinhos para isso. E segundo, porque também a gente, por mais que eu goste, eu entendo que a gente também tem que fazer políticas públicas para os humanos, né? Então, ficar às vezes também só falando disso não é bom nem para quem gosta. E eu gosto muito, né? Eu ajudei lá o CCZ, como eu falei, que foi meu despertar político naquele Centro de Controle de Zoonoses. A gente fez uma transformação naquele CCZ, através de reforma, não tinha veterinário, não tinha vacina, não tinha castração, quase não tinha ração. Então, assim, a gente conseguiu fazer isso. E aqui na cidade de São Paulo, existe uma lei muito ruim que proíbe que façam feiras de adoção em praças e vias públicas. Ora, o animal, ele é competência do município. Então, quando a gente resgata um animal em situação de rua, a gente leva para o CCZ. E aí, como que você doa esse animal? Se não no parque, numa praça, né? Esse animal, você dá fadado ele à morte. Hoje em dia, graças a Deus, a gente não pode eutanasiar. Mas aí que a gente faz? E a gente precisa ser rotativo, o CCZ. A gente tem que pegar, a gente tem que castrar, vacinar, doar, para que esse espaço seja aberto, para que a gente consiga fazer essa política pública. Então, a gente está tentando derrubar essa lei para que a gente consiga fazer mais feiras de adoção. E não tem como falar de causa animal sem falar de castração, né? Todas as outras infelizmente, enxugar gelo. Castração é o que deu certo na Holanda, que eles acabaram em Amsterdã com os cachorros em situação de rua, castrando muito, né? Fazendo um programa de castração bem, bem intenso. Se a gente pensar um cachorro e um gato em gerações, ele pode dar até... eu esqueci esse número certinho, mas assim, era o número, sei lá, 500 mil em 10 anos. Porque é 2 e 2 e 2 e 2. Então, é uma matemática ali gigantesca. E no final eles acabam ficando nas ruas, eles acabam sofrendo, enfim. Cadela que fica gestante na rua, que tem os filhotinhos no córrego. Assim, é uma situação horrorosa. Então, intensificar ainda mais aqui na cidade de São Paulo os programas de castração. Eu sou muito a favor do SAMU PET. Eu acho que o hospital veterinário, ele é bom, mas ele é quase uma utopia, porque se a gente pensar que a gente não consegue, às vezes, atender nenhum humano, como que a gente vai conseguir atender todos os cachorrinhos em hospital público veterinário? Então, eu acho que o SAMU PET, ele resolve bem, porque o SAMU PET, ele resgata o animal atropelado e vítima de maus tratos e leva para uma clínica da prefeitura. Hoje a gente não tem. Então, assim, se acha um animal atropelado, ele fica lá atropelado. O CCZ, ele
funciona de segunda a sexta e sábado e domingo, né? Não existe hora para uma emergência. Então, eu acredito muito também na política pública do SAMU-PET, na castração, e eu acho que a gente tem que intensificar um pouquinho também a questão da vacinação. Entendi. É muito bom realmente saber que há parlamentares como você que atuam nessa causa, que por muitas das vezes é esquecida, né, por nós seres humanos. E assim, agora para a gente se encaminhar para o final, a gente tem 2 perguntinhas que estamos fazendo para todas as nossas convidadas. E a primeira é: uma mulher que você admira. Conta pra gente, quem é? Minha mãe! Minha mãe, como eu disse no começo da entrevista, sou eu e minha mãe, né? Minha família é muito pequenininha. Minha mãe foi filha única, eu sou filha única. Meus avós são falecidos. E ela foi uma grande guerreira aí ao meu lado para que eu chegasse aqui, sempre me apoiando, fazendo campanha, indo na rua, fazendo de tudo para que eu estivesse aqui também. Então, não tem como minha mãe. Olha, mensagem dada, mas a minha supervisora acabou de mandar mensagem dizendo que não vale a mãe. Ah! Conta pra gente alguma outra figura feminina que te inspira. Eu acho que a Margaret Thatcher, né? Eu acho que ela foi muito, muito firme, muito decisiva, muito Dama guerreira no Nossa Dama de Ferro, num período que, se hoje já é difícil, né? Imagina um pouquinho lá atrás. Então, ela foi uma mulher muito firme, né? Que todos os documentários, sempre que eu leio sobre ela, assim, eu admiro muito. Entendi. E a última pergunta é: o que é ser mulher para você? Ser mulher é maravilhoso, né? A gente falou da parte ruim, que não é ruim, às vezes ser mais frágil, né? De ser um pouco mais vulnerável, enfim, até né, dessa questão física. Mas ser mulher você consegue entender melhor as pessoas, né? Eu vejo isso. Né? Tem o meu grupo e o meu grupo é de meninos. Então, às vezes, eu vejo que eu tenho uma sensibilidade que eles não têm. A gente tem um olhar, né? Um instinto de cuidado muito grande. A gente consegue entender, a gente consegue sentir, né? A gente consegue ter uma empatia melhor. Então, eu acho que isso é muito importante, principalmente quando você está num cargo político, né? Num cargo público, num cargo que você consegue transformar vidas. Até saiu um estudo, né, na pandemia que países liderados por mulher, eles saíram da pandemia muito mais rápido e tiveram menos corrupção, né? Exatamente por isso, porque a mulher ela tem esse olhar, esse cuidado. Então, acho que isso é uma coisa que Deus nos deu, que é uma bênção. Com certeza. Muito obrigada por esse bate-papo. Foi ótimo, Amanda. Obrigada, Tamir. Desculpa, eu falei muito. Não, foi ótimo, foi na medida certa. Muito obrigada também a todos que nos acompanharam. Continuem acompanhando as nossas lives. E, Amanda, quem sabe a gente não marque outras mais para frente, não é mesmo? Com certeza. Obrigada, Tamires. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Se alguém tiver alguma dúvida, também peço que siga aqui nas minhas redes sociais. Amanda Vitorazzo, fico à disposição. Certo. Um beijo, pessoal. Obrigada. Tchau, Amanda. Até a próxima. Até. Obrigada.